Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biossegurança em Saúde. Sou o professor Fabiano Vale. Sugiro a todos então que peguem caneta e caderno, façam as suas anotações porque esta aula já vai começar. Bem, nós iremos começar a falar um pouco do contexto da história. Vimos nas primeiras aulas sobre alguns conceitos e o contexto histórico de biossegurança. Bem, então vamos falar um pouco, dessa história. Bem, a origem do conceito, a lógica da construção do conceito de biossegurança, teve seu início na década de 70, na reunião em Asilomar, na Califórnia, onde a comunidade científica iniciou, uma discussão sobre os impactos da engenharia genética na sociedade. Esta reunião é um marco na história da ética aplicada à pesquisa, pois foi a primeira vez que se discutiu esses aspectos, a proteção aos pesquisadores, a proteção aos profissionais envolvidos na área onde se realiza as pesquisas. E a partir daí, o termo biossegurança vem ao longo dos anos sofrendo alterações. Bem, na década de 70, o foco da atenção voltava-se para a saúde do trabalhador frente aos riscos biológicos em ambiente ocupacional. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as práticas preventivas para o trabalho em contenção a nível laboratorial, com agentes patogênicos para o homem, tinha-se uma visão diretamente ligada aos profissionais que exerciam as práticas de desenvolvimentos de pesquisas em ambiente laboratorial. Bem, já na época dos anos 80, a OMS incorporou essa definição, os chamados riscos periféricos presentes em ambientes laboratoriais que trabalhavam com agentes patogênicos para o homem, com riscos químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. E aí, avançando um pouco, nos anos 90, verificamos que a definição de biossegurança sofre mudanças significativas. Bom, como exemplo, podemos citar o seminário realizado no Instituto Pasteur, em Paris. Observamos a inclusão de temas como ética em pesquisa, em meio ambiente, em animais, processos envolvendo tecnologia recombinante de DNA em programas de biossegurança. Outra definição nessa linha diz que a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização e eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestações de serviço, sempre visando a saúde do homem, a saúde dos animais e sempre a preservação do meio ambiente. Lógico, a qualidade dos resultados. Este foco de atenção retorna ao ambiente ocupacional, amplia-se para a proteção ambiental e a qualidade. Bom, uma definição encontrada no ambiente ocupacional, encontramos a segurança no manejo de produtos e técnicas biológicas. Seguindo essa premissa, uma outra definição baseada na cultura de engenharia e segurança, já visando a medicina do trabalho, é encontrada assim: o conjunto de medidas técnicas administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos. Está centrada na prevenção de acidentes em ambientes ocupacionais. Bem, podemos então citar essas definições, mostram que a biossegurança envolve as seguintes relações. Bom, tecnologia, risco ao homem. O agente biológico, risco ao homem. Tecnologia, risco à sociedade, biodiversidade, risco e economia. Bem, essas relações são muito importantes, porque a biossegurança no Brasil está formatada legalmente para processos envolvendo organismos geneticamente modificados. É uma lei que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso de técnicas de engenharia, genética, de construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização
liberação, consumo e descarte de organismos geneticamente modificados. O foco dessa atenção das leis, né, são os riscos relativos às técnicas de manipulação de organismos geneticamente modificados. O órgão regulador dessa lei é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, integrada por profissionais que diversos ministérios da indústrias, biotecnológicos, né, participam, né, discutindo sempre as questões de biossegurança e os alimentos transgênicos. Bem, podemos afirmar então que o objetivo, né, de biossegurança é criar um ambiente de trabalho onde se promova a contenção dos riscos de exposição a agentes potencialmente nocivos ao trabalhador, pacientes e meio ambiente, né, de modo que o risco seja minimizado ou eliminado. Cabe destacar que um dos requisitos primordiais na área de saúde é garantir que os profissionais sigam as práticas apropriadas de biossegurança. E agora, já voltando, né, já citando a área ambiente hospitalar, no caso da Covid-19, é preciso garantir que qualquer manuseio, processamento de amostras de casos suspeitos ou de confirmação de infecção por presença, né, do novo coronavírus sejam realizados em laboratórios adequadamente equipados e por profissionais também adequadamente capacitados nos procedimentos técnicos seguindo a biossegurança. Lembrando que a biossegurança é um conjunto de procedimentos que garante, né, a segurança aos profissionais de saúde. Bom, então citamos um pouco, né, da história da biossegurança. Voltamos aqui o significado de biossegurança, né? O significado de bio, vida e segurança, se refere à qualidade de ser ou estar seguro, estar protegido, preservado, livre de risco ou perigo. Então podemos afirmar que biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e, logicamente, o nosso meio ambiente. Objetivos, né, instituir normas e medidas que reduzam ao máximo a exposição a riscos que afetam a saúde de todos os trabalhadores, de todos os professores, orientadores, estudantes nos laboratórios das áreas básicas que estão em contato com equipamento, substâncias químicas e espécies biológicos. Claramente também a todos os profissionais de saúde que exercem as suas atividades, seguindo os protocolos, né? Os protocolos instituídos pelas comissões, né, de controle de infecção hospitalar, né? Falando sobre as boas práticas, né? Importância, né, abordar as medidas de controle de infecção para a proteção da equipe em serviços de saúde. Promoção da consciência sanitária na comunidade onde atua. Preservação do meio ambiente na manipulação e no descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes. Redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais. Bem, quando nós citamos, né, esses riscos ocupacionais, falamos que significa que qualquer tipo de situação não saudável e fora da conformidade no ambiente de trabalho, que possa oferecer danos à saúde, oferecer danos à integridade física do trabalhador. Só para constar, né, essa não é uma definição oficial, é apenas a forma como nós estamos aqui discutindo. Bem, seria humanamente impossível definirmos todos os riscos dentro dos ambientes de trabalho. Afinal, são muitos ambientes e ainda mais riscos, muitos riscos, porém grande parte deles está presente no que chamamos tabela de riscos, visualizada, né, pelas asseguradas, preconizadas pela portaria, né, portaria 25 no anexo 4, né, de 29 de 12 de 1994,
e ela traz uma classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos de acordo com sua natureza e possui padronização de cores. Muito importante aí essa tabela de risco. Bem, antes de nós citarmos e visualizarmos a tabela de risco, vamos falar um pouco de definições básicas aplicadas à biossegurança. Agentes ambientais são elementos ou substâncias presentes nos diversos ambientes humanos que, quando encontrados acima dos limites de tolerância, podem causar danos à saúde das pessoas. Agentes biológicos, são introduzidos nos processos de trabalho pela utilização de seres vivos em geral. Estamos falando de micro-organismos como parte integrante do processo produtivo, tais como vírus, bacilos, bactérias, potencialmente nocivos ao ser humano. Temos ainda agentes ergonômicos, são riscos introduzidos no processo de trabalho por agentes, máquinas, métodos inadequados, as limitações dos seus usuários. Temos os agentes físicos, que são os riscos gerados pelos agentes que têm capacidade de modificar as características físicas do meio ambiente. Agentes mecânicos, nesse caso a gente pode já citar acidentes, são os riscos gerados pelos agentes que derrancam, do contato físico direto com a vítima para manifestar a sua nocividade. Agentes químicos são as substâncias compostas, ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvido pelos organismos através da pele ou por ingestão. São os riscos gerados por agentes que modificam a composição química do meio ambiente. E aqui nós chegamos na nossa tabela. Temos aqui então a tabela de riscos ocupacionais, riscos ambientais, físico, químico, biológico, ergonômico, os acidentes como citamos, os físicos nesse caso entra como ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. E assim por diante, tem os químicos, poeira, fumos e névoas, os biológicos, vírus, bactérias e protozoários, fungos, parasitas e bacilos, aonde os profissionais de saúde, os profissionais técnicos de enfermagem que tem muito contato, a todo momento tem contato com o seu cliente paciente, desde o momento, do primeiro atendimento, aferir os sinais vitais, preparações de medicamentos, auxílios nos procedimentos do dia a dia do cliente, Então, logicamente que o profissional técnico de enfermagem terá que ter o conhecimento, tanto que a ambiência hospitalar é uma ambiência infectada, é uma ambiência que possui a sua microbiota e o profissional de saúde tem que conhecer, os protocolos, instituídos pelas comissões de controle de infecção hospitalar, utilizando as boas práticas de manuseio, a higienização das mãos e utilizando seus EPIs conforme os protocolos, conforme o contato com os micro-organismos, Bem, como podemos perceber, a tabela é subdividida pelos riscos e cada um possui uma cor diferente. Isso é uma normativa adotada em todo o mundo, a fim de facilitar a identificação dos riscos por parte dos trabalhadores, de modo que visualizar um mapa de risco seja identificado também pelas suas cores. Isso nos facilita muito, auxilia muito essa questão das cores para o nosso entendimento. Definições básicas aplicadas à biossegurança, podemos citar. Podemos ainda citar, água estéril, água tratada. Então vamos falar um pouquinho, desses produtos utilizados. Então temos aqui a água estéril, que é aquela que sofreu um tratamento físico com a finalidade de eliminar qualquer tipo de vida microbiana ali existente. Água destilada, água deionizada ou água milique.
Água tratada é aquela que sofreu um tratamento físico ou químico com a finalidade de remover impurezas e germes patogênicos. Temos o artigo crítico, né, que é todo instrumento perfluorocortante que penetra em tecidos e entra em contato com sangue e secreções. Esses artigos críticos, esses instrumentos perfluorocortantes, eles são utilizados principalmente em setores de urgência e emergência, UTIs, procedimentos cirúrgicos e, logicamente, que após a sua utilização, eles são levados até o expurgo, dado a entrada e vai para a central de material de esterilização, onde há toda a eliminação de micro-organismos, de vida de micro-organismos, para que ele possa retornar, né, de uma forma correta, seguindo os protocolos, né? Bom, então, o artigo crítico, citamos o artigo descartável, é o produto que após o uso perde as suas características originais e não deve ser reutilizado e nem reprocessado. A questão do artigo descartável, logicamente, que segue a questão do descarte correto, a segregação correta, né? A forma com que vai resguardar esse lixo infectante, esse lixo contaminante, para que ele possa ir para o tratamento e assim seguir os seus caminhos, né, seguindo os protocolos, né? O artigo não crítico é todo artigo destinado apenas ao contato com a pele íntegra do paciente e trabalhador. Definições de antisepsia, asepsia e descontaminação, né? Podemos dar um exemplo, né, bacana, né? Asepsia e antisepsia. Então vamos falar um pouquinho dessa diferença, né, e questões também de boas práticas, né? Bom, você que está numa cirurgia marcada, né, sabe que o corte cirúrgico, né, os médicos também chamam de ferida cirúrgica, são uma porta de entrada para micro-organismos que podem levar a uma infecção depois da operação. Aproximadamente 5%, né, das pessoas que passam por procedimento cirúrgico sofrem alguma infecção. Isso são dados de estudos. Não só a infecção vai impactar negativamente na qualidade de vida, mas certamente, né, o cliente paciente terá que ficar mais tempo no hospital. Poderá ter complicações mais sérias. E dependendo, né, do micro-organismo que infectou, que entrou pelo corte, pela abertura do tecido tegumentar, poderá ter até a sua vida ameaçada esse cliente paciente. Bem, 50% das infecções em processos cirúrgicos podem ser, né, evitadas, essas infecções, se, logicamente, que os profissionais, né, envolvidos, né, tomaram algumas precauções, né, fizeram uma boa asepsia e antisepsia. O significado de asepsia é a ausência de germes. Entre eles, podemos citar bactérias, vírus e outros micro-organismos que podem causar doenças. E é claro que é impossível manter um ambiente como uma sala de operação totalmente livre de germes, livre de micro-organismos. Pensando assim, ela teria que ser absolutamente estéril. Por isso, a ideia da asepsia é prevenir a infecção, reduzindo micro-organismos a uma quantidade insuficiente para causar alguma complicação. Já a antisepsia é um processo que visa reduzir ou inibir o crescimento de micro-organismos na pele ou nas mucosas. Os produtos usados para fazer asepsia são chamados de antissépticos. Bom, agora já deu para perceber, né, que a equipe, né, tem que tomar toda uma série de providências, tanto de asepsia quanto de antisepsia, antes, durante e depois da cirurgia, para evitar que haja uma infecção no local da incisão cirúrgica. Bem, vamos citar aqui algumas práticas, né? Fazer uma boa higienização das mãos é uma das práticas mais importantes para prevenir uma infecção. Também impedir um surto de bactérias multiresistentes numa sala cirúrgica ou num pós-operatório, na recuperação do cliente-paciente. E não só a cirurgia, né? O cirurgião tem que fazer a antisepsia das mãos, mas toda a equipe que vai participar. Estamos falando dos anestesistas, dos assistentes, dos profissionais de enfermagem, toda a equipe. Toda a equipe, né? Todos os profissionais de saúde que terão contato com o paciente, inclusive, logicamente, os profissionais de enfermagem.
A estratégia mais importante ainda é a higienização das mãos por parte dos profissionais de saúde e sempre antes e após examinar o paciente ou prestar algum tipo de cuidado. Bem, há vários tipos de produtos, né, que podem ser utilizados, né, como água e sabão comum, quando as mãos estão visivelmente sujas. Geralmente, sabão comum é usado só quando o profissional de saúde vai entrar em contato com o doente. Clorexidina é um tipo de detergente com ação antimicrobiana, compostos à base de iodo, poderoso antisséptico, né? Tem o triclosan, composto que tem ação antimicrobiana, um gel desinfectante à base de álcool. E aí, falando um pouquinho mais, seguindo, né, o nosso manual da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, não existe um produto que seja ideal. A escolha de que tipo de produto usar para higienizar as mãos depende de vários fatores, como de preferência dos recursos disponíveis, entre outros. Bem, então é preciso também usar aquela escovinha descartável para lavar as mãos e os antebraços, né? A escova pode ou não estar impregnada com antissépticos, então é utilizado todo o procedimento antes do processo cirúrgico. A antisepsia cirúrgica das mãos deve durar entre 3 e 5 minutos, conforme os protocolos, quando o médico for fazer a primeira cirurgia do dia. Se ela for fazer mais de uma operação, né, então tem mais processos, né, de higienização, que vai seguir aí a 2, a 3, a 5 minutos. Uma das coisas muito importantes para podermos citar aqui neste momento é o uso de luvas estéreis, né? Não elimina a higienização das mãos. As luvas apenas servem para reduzir os riscos de alguns germes passar do paciente para a equipe cirúrgica. Já a antisepsia das mãos serve para eliminar germes que por acaso estejam na pele, bem como reduzir o número de micróbios que vivem na pele humana, nossa microbiota. Bem, vamos seguir aqui então falando um pouquinho de descontaminação dos instrumentos cirúrgicos, né, que é um processo complexo, mas essencial para prevenir a infecção hospitalar. Bom, falamos da antisepsia, asepsia e descontaminação, processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos ou superfícies, tornando aptos para o manuseio seguro. E este processo pode ser aplicado através de limpezas, desinfecções e esterilizações. Limpeza ou higiene é o asseio, a retirada da sujidade de qualquer superfície e pode ser feito por fricção mecânica com água e sabão, máquinas de limpeza com jatos d'água quente ou detergentes e máquinas até de ultrassons com detergentes e desencrustrantes. Desinfecção é um processo de eliminação de vírus, fungos e formas vegetativas de bactérias, porém, seus esporos mediante aplicação de agentes físicos e químicos sendo principalmente utilizados. Então nós temos aqui o hipoclorito de sódio, o álcool etílico, o formaldeído, o glutaraldeído e a pasteurização. Bom, a esterilização é um processo de eliminação de todos os micro-organismos presentes no instrumental, como nós já citamos, os instrumentos cirúrgicos, né, utilizados para fazer uma incisão cirúrgica, algum procedimento invasivo. Bom, a esterilização é um processo de eliminação que elimina todos os micro-organismos que ficam presentes nos instrumentos após o uso, né? Então, nós estamos falando de vírus, fungos, bactérias, inclusive esporos. Temos a autoclavagem, a estufa de Pasteur, o glutaraldeído, o formaldeído e o óxido de etileno. E aqui nós estamos vendo, né, uma imagem, né, do próprio CME. Bom, falando um pouquinho, né, da esterilização, vendo essa imagem do central de material de esterilização, e o objetivo desse local é eliminar micro-organismos que possam estar presentes nos instrumentos. E a esterilização pode ser feita por vários métodos, como já citamos, né? Pode ser usar o calor seco, por exemplo, por uma estufa, que garante uma boa esterilização, mas é um processo demorado, que é utilizado a temperatura de mais ou menos 170 graus Celsius, né? E tem uma duração aí de até 150 minutos. Também pode-se usar o calor úmido, como a fervura de instrumentos, que não é um método 100% efetivo, ou até a autoclave.
A autoclave é um aparelho, né, que consegue esterilizar materiais e artigos médicos hospitalares por meio de calor úmido, por meio de pressão. É um método bastante efetivo e causa poucos danos aos instrumentos. Temos também o fator radiação, né? A esterilização pode ser feita através dos raios UV, que podem ser utilizados em equipamentos já embalados, como catéteres, seringas, né? Ou por raios gamas, enfim. Substâncias químicas, né? Algumas substâncias químicas podem ser, né, utilizadas, né? Algumas substâncias químicas, né, líquidas ou gasosas, que são capazes de eliminar bactérias, vírus e até fungos. A desinfecção, que serve para eliminar micro-organismos pelo uso de desinfetantes. Ela é fundamental, mas antes de mais nada é preciso lavar os instrumentos, para depois desinfetá-los. Os desinfetantes podem perder o seu efeito na presença de sujeiras e contribuir para que os micróbios fiquem resistentes. Não há uma recomendação padrão para o uso de desinfetantes, segundo alguns artigos, seguindo aí a Biblioteca Virtual, né, de Saúde da Atenção Primária, BVS-APS, né? Que é a nossa biblioteca virtual em saúde da atenção primária. Tudo vai depender da efetividade do desinfetante, da sua toxicidade e da facilidade de uso e custos, entre outros. Ainda de acordo, né, com os artigos, né, com o próprio artigo, né, da biblioteca virtual, a escolha do tipo de desinfetante não é uma tarefa fácil. Inclusive, vários guias e manuais de recomendação têm sido publicados com o objetivo de orientar os profissionais, orientar as instituições para uma adequada desinfecção de materiais utilizados na assistência. Os desinfetantes comumente usados são os alcoóis, os compostos clorados, os formaldeídos, como citamos, né? Iodóforos, peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, muito conhecido, compostos fenólicos e o famoso quaternário de amônia. Bem, logicamente que há outras maneiras de afastar os micro-organismos que não podemos deixar de citar. Mais uma vez, falamos um pouquinho e vamos agora continuar citando. Uso de luvas. As luvas não apenas servem de barreira de proteção para a equipe profissional, como ajudam a manter um ambiente asséptico durante uma cirurgia, durante um procedimento, protege o paciente de ser contaminado pelas mãos dos profissionais que estão ali realizando um procedimento. Em procedimentos em que a chance da luva ser perfurada, né, existem ainda alguns profissionais que utilizam, né, até 2 luvas, mas o correto realmente é ter todo o cuidado ao utilizar a luva seguindo os protocolos. Logicamente que se em algum momento rompeu a luva e infelizmente acabou se perfurando, aí tem que entrar com a PEP, né? Com as profilaxia pós-exposição. Existe esse protocolo e ele deve ser seguido à risca. Também temos os óculos, né? As máscaras e os óculos de proteção, que ajudam a proteger toda a equipe, né? Durante os procedimentos, né? Contra fluidos, contra exudatos, né? Contra fluidos corporais que possam respingar nos profissionais. Só para a gente ter uma ideia, durante uma prática, né, de atividade física, chegamos a perder 10 mil células epiteliais, como são chamadas as células da pele. Já pensou numa cirurgia? Também se perde uma boa quantidade disso. Por isso que é importante o uso daquela roupa, né, daquela bata cirúrgica, né, todo o gorro, os óculos, a máscara, o avental, né? Isso é muito importante para que, logicamente, que não contamine nem o cliente paciente e o profissional também esteja protegido. Bom, falando um pouquinho aqui do CME, né? É uma das principais preocupações das unidades de saúde dos hospitais, né?
é as questões das infecções hospitalares. Segundo o Ministério da Saúde, a higienização de instrumentos, a higienização, a desinfecção, né? A esterilização de utensílios é de extrema importância para evitar a disseminação de fungos, de bactérias e vírus. Por isso o CME tem um papel tão importante. A central de material de esterilização deve ser devidamente equipada para evitar surgimento de infecções hospitalares que possam, inclusive, levar pacientes a óbito. Por isso, temos que abordar com muita seriedade este assunto e citar a importância da Central de Material de Esterilização, a CME. Dentro dos hospitais, clínicas e outros equipamentos de saúde, a CME é onde são processados artigos como utensílios e roupas cirúrgicas, por exemplo. Na Central de Material de Esterilização, os procedimentos variam entre limpeza, preparo, o preparo da carga, da esterilização e dos equipamentos, né? Bem, para entender, um pouquinho melhor a CME, nós temos uma resolução, que é a RDC 307, de 14 de novembro de 2002. Bem, ela considera que o Centro de Materiais, uma unidade de apoio técnico com o objetivo de fornecer suprimentos adequados para o atendimento médico. Além disso, existem alguns tipos diferentes. Bom, temos, por exemplo, as descentralizado, onde cada unidade hospitalar tem a sua própria central de material para fazer a sua esterilização e a limpeza de seus equipamentos e materiais. Semicentralizado, cada unidade efetua um preparo inicial do material que foi utilizado no atendimento e depois encaminha-se para a esterilização em um centro de materiais único do hospital. E o centralizado, a central de material atende todos os setores do hospital e faz a preparação, faz a esterilização, faz a distribuição. E o tipo de centralizado costuma ser mais utilizado, por ser mais fácil manter, esses processos, de esterilização padronizados. Então, nós temos aí, a base centralizada, centralizado, da CME mais utilizado. Lembrando também que nas unidades de saúde, normalmente, sempre tem 2 protocolos de esterilização, Nós temos sempre os processos de enfermagem, com o seu próprio equipamento, separado também do equipamento do odonto. Bom, a importância, da central de material de esterilização significa ter um local para o preparo de materiais de esterilização, para que os materiais saiam estéreis, um local para a higienização dos seus equipamentos, um local para suprimento, desses insumos, para que se dê continuidade ao tratamento, ao atendimento. Então, trata-se de uma assistência indireta, essencial para os pacientes, que eles têm que estar seguros para receber um atendimento adequado. Com a central de material esterilizado, é possível que o equipamento de saúde tenha as devidas condições para oferecer o atendimento, a assistência à saúde dos pacientes. Pacientes que podem estar infectados por vírus, bactérias, mas também pacientes que podem estar sadios, se internar para realizar algum tratamento. Sem esse cuidado, muitas pessoas, incluindo os próprios profissionais de saúde, poderiam se infectar. Sendo assim, os profissionais de saúde que atuam no centro de materiais são tão importantes para a biossegurança e o cuidado com os pacientes quanto a equipe médica e de enfermagem que atende as pessoas diretamente. Bom, já vimos o que já acabamos de citar, vimos o que é uma central de material de esterilização e qual a sua importância para a segurança dos pacientes e os profissionais de saúde. Mas e aí? Você sabe como ela funciona? Bem, vamos citar um pouco. Na central de material, existem algumas etapas fundamentais para que todo o processo de higienização seja bem feito. O setor de expurgo, onde faz o recebimento e a conferência. Em seguida, a lavagem, a secagem dos materiais e equipamentos de todo o hospital.
Bem, as máquinas como a lavadora ultrassônica podem ser utilizadas para que as limpezas sejam feitas de maneiras intensas e profundas. Preparo para esterilização. Nessa etapa, os artigos já foram lavados, mas ainda necessitam ser preparados antes da esterilização. Para isso, é preciso remover a umidade, acondicionar os itens, como no caso dos utensílios médicos, Já a esterilização pode ser feita por meio de equipamentos da autoclave que usam calor úmido para o procedimento. E aí chegamos no momento da monitoração, o monitoramento da esterilização. Nessa etapa, os equipamentos e os utensílios que foram esterilizados precisam ser monitorados para garantir que realmente que eles estejam em condições de uso. Neste processo, os profissionais do Central de Material de Esterilização utilizam ferramentas que verificam a qualidade dos artigos e sua esterilidade. Existem testes, testes de Boedic, testes de reagente biológico que são colocados para que realmente se tenha certeza que não há presença de micro-organismos, E logicamente que após essa etapa de esterilização, temos o armazenamento e aí a distribuição. A última etapa da central de material de esterilização é o armazenamento e em seguida a distribuição desse material esterilizado. Ele deve ser mantido em locais apropriados, limpos e secos. Antes da distribuição é necessário que a data de validade da esterilização seja verificada. Bem, alunos, chegamos então ao final de mais uma aula de biossegurança e saúde. Oriento a todos que façam uma boa leitura dos slides. Não se esqueçam que ainda teremos a atividade e até a próxima aula, alunos. Daremos continuidade aos riscos e perigos. Um grande abraço e até a próxima aula.